Na semana passada, a gente teve aqui uma outra celebração do Natal, com peça de teatro, misturada com danças, misturada com coral e tal. E eu preguei sobre a salvação que veio por um bebê. E eu vou dar continuidade hoje, a gente ainda está nesse clima do Natal, o nascimento de Jesus, a implicação disso para a vida de cada um de nós. E eu quero continuar falando sobre a salvação que veio por um bebê, a vingança não, parte 2. A salvação que veio por um bebê, parte 2. E o subtítulo dessa mensagem para hoje é: Jesus nasceu, então eu sou livre. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Jesus nasceu, e se isso é real, então eu sou livre. Amém? Da onde que me veio essa ideia desse título? É que eu passei as últimas 2 semanas, eu li 2 livros, e é uma trilogia, na verdade, são 3 livros de um autor norte-americano, é um jornalista investigativo chamado Lee Strobel. E o Lee Strobel, ele é um jornalista do Washington Post, ele é um camarada nos Estados Unidos muito conhecido, um jornalista premiado, e ele escreveu esses 3 livros porque, baseado numa experiência dele, ele era um ateu de carteirinha, a esposa também. E aí, de repente, a esposa desse cara se converteu. Uma experiência que ele teve, que eles tiveram, de quase morte de uma filha, e a filha foi salva, e a pessoa que salvou essa filha deu um testemunho de ser crente. Na verdade, essa menina se engasgou num restaurante, e uma enfermeira que estava presente foi lá e salvou a menina. E aí a enfermeira contou para ele e a esposa que ela, na verdade, iria a um outro restaurante. Ela saiu com o marido para ir a um outro restaurante. E no meio do caminho, Deus falou no coração dela: vá para aquele outro restaurante. Tem um propósito para você lá. E ela contou isso. Que o fato dela estar ali não foi uma coincidência. Deus havia dirigido ela para estar ali. E ele disse: não, nada disso, isso aí ela está embolando as coisas todas. E aí, quando a esposa dele, baseado nesse testemunho, a esposa dele acabou por se converter. Quando ela se converte, ele falou: pronto, minha vida acabou. Porque nós somos sempre um casal de ateus que vivíamos com base nesse entendimento de que Deus não existe. A gente faz o que dá na telha. Agora ela vai se tornar uma crente carola. Eu vou provar para ela que Jesus é uma fraude. E ele passou 1 ano viajando pelos Estados Unidos, investigando, conversando, fazendo perguntas para historiadores, arqueólogos, professores, gente de todas as áreas das ciências humanas, para tentar concluir, fazendo as perguntas mais cabeludas e difíceis sobre a realidade de Jesus, para concluir que ele era uma fraude. Será que milagres existem? São possíveis? Jesus nasceu realmente, existiu, ele realmente morreu, ressuscitou? Há provas extra-bíblicas a respeito disso? E ele começou essa investigação como um ateu de carteirinha e terminou essa investigação como um crente nascido de novo. E aí ele escreveu esses 3 livros contando essa experiência. O primeiro deles é Em Defesa de Cristo, o segundo Em Defesa da Fé e o terceiro Em Defesa da Graça. Esse terceiro eu só não li porque a Denise já estava lendo e eu fiquei disputando com ela o livro e ela ganhou. Então ela agora ela já terminou, já passou para mim o livro, mas os livros são livros fáceis e rápidos de ler e tratam de uma matéria que todo crente precisa conhecer, que é apologética. O que é apologética? É a defesa da fé com argumentos fora da Bíblia, que partem dos argumentos bíblicos, mas confirmam os argumentos bíblicos com a história, com a arqueologia e todas as ciências fora da Bíblia. E é uma matéria muito interessante porque fala de um modo muito simples e acessível nesses livros. É um assunto que normalmente é meio pesado. Eu tenho alguns outros livros de apologética, mas que tratam de uma maneira mais didática, mais técnica, e ele ali trata de uma maneira bem mais simples, muito legal de ler os livros. E aí ele diz uma coisa, que o apóstolo Paulo nos diz, que se Jesus realmente não ressuscitou, e a ressurreição é o ponto crucial do cristianismo, o apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã e nós somos os mais infelizes dos homens. Quer dizer, nós nos reunimos aqui e nós somos um bando de trouxas. Se Jesus não ressuscitou, nós somos um bando de otários que se reúnem aqui para falar de uma ilusão, que é uma ressurreição, uma fé que se baseia numa ressurreição que não existe. Mas se de fato Cristo ressuscitou, e o apóstolo Paulo diz, e ele ressuscitou,
Porque mais de 500 pessoas, ele diz, que ainda viviam na época que ele escreveu essa epístola aos Coríntios, ele diz, mais de 500 pessoas testemunharam Jesus vivo, ressuscitado. Depois do seu sepultamento e ressurreição, mais de 500 pessoas viram, sentaram com Jesus, comeram com Jesus, conversaram com Jesus. Se Jesus ressuscitou, então realmente a nossa fé é válida. E se ele ressuscitou, se ele nasceu, se ele viveu, realizou milagres, morreu numa cruz e ressuscitou, então eu sou livre. Amém? Você pode dizer isso comigo? Se Jesus nasceu, viveu, realizou milagres, morreu na cruz e ressuscitou, então eu sou livre. Nós somos livres de toda a opressão do inferno, do diabo, dos demônios. Nós somos livres de toda a opressão da lei. Nós somos absolutamente livres em Cristo. Amém? Sabe que a Bíblia nos convida e nos estimula a cultivarmos uma qualidade sobrenatural, que é elpis. Elpis é a palavra grega que é traduzida como esperança. Mas se você só lê na Bíblia a palavra esperança, você não tem a dimensão do que realmente a Bíblia quer dizer para você. Porque elpis não é meramente esperança como o mundo entende esperança. Quando as pessoas no mundo falam sobre esperança, esperança no mundo é uma torcida, dizendo, tomara que dê certo. Há uma chance muito grande de não dar. Mas a gente está torcendo para dar. Estamos cultivando essa esperança de que vai dar certo. E se não deu certo? Caramba, não deu certo. Você está, de repente, se candidatou para um emprego novo. Aí você conta isso para um amigo. O amigo, poxa, tomara que dê certo. Vai ser melhor? Vai ser melhor. Então, tomara que dê certo. Mas é 50-50. 50% de chance de dar certo. 50% de chance de dar errado. E vamos torcer para dar certo. Essa não é a esperança bíblica. Isso não é elpis. Elpis é uma expectativa alegre de coisas boas. Elpis quase que é a mesma coisa, é uma definição muito próxima do que é pistes. Não é alpistes, é pistes. E o que é pistes? Pistes é fé. E fé é a certeza de coisas que ainda não são vistas, é a convicção de fatos que ainda não se concretizaram. A esperança, ela está muito próximo, quase que uma se confunde com a outra. E você precisa das duas, você precisa de cultivar no seu coração elpis, que é essa esperança, essa expectativa de uma coisa boa, baseada na fé, que é a convicção, a certeza de que aquilo que você está esperando vai se realizar, porque Deus é fiel. Amém? Porque Deus é fiel. Sabe, a maioria das pessoas coloca as suas esperanças, as suas expectativas, a sua confiança em coisas terrenas, que são perecíveis, que passam, que se alteram, que mudam. A maioria, inclusive crentes, cristãos. São cristãos, frequentam igreja, frequentam cultos, ouvem a palavra, mas ainda assim colocam as suas esperanças, as suas expectativas, a sua confiança em coisas terrenas e passageiras. Terrenas e passageiras. Colocam muitas vezes a sua confiança no dinheiro, que a Bíblia classifica como um Deus desse mundo, e que muitas vezes, se há uma coisa danada para enganar o ser humano, é o dinheiro. Assim, hoje tem muito, de repente amanhã não tem nada. E se a sua confiança estava no dinheiro, quando o dinheiro acaba, para onde vai a sua esperança? Vai para o lixo. Há pessoas que colocam a sua esperança na política, que é a nova religião secular. Preste bem atenção nisso. A gente teve um ano de eleições, né, e foi uma brigalhada dos infernos. Né, o pessoal, quando veio o segundo turno, misericórdia. Crente brigando com crente, porque um defendia o candidato A, o outro candidato B. Eu vi gente mandando o WhatsApp para o outro, não fale mais comigo em nome de Jesus. Caramba! Mas você sabe que é interessante que esse tipo de pessoa que brigou e ficou brigado com o outro, porque um votou num candidato, outro votou no outro, na verdade, estava depositando a sua confiança em política. Estava depositando a sua confiança nisso. Mas há pessoas às vezes que me perguntam, pastor, mas qual é, afinal de contas, a sua ideologia política? Eu não tenho ideologia. Toma cuidado com o que você diz, o que você pensa, porque o que é ideologia? O que é ideologia? Um crente não pode ter ideologia.
um cristão, para valer de verdade, não tem ideologia, não defende ideologia alguma. Porque o que é a ideologia? A ideologia é o conforto de pessoas que perderam ou que nunca tiveram fé. A ideologia nada mais é do que um conforto e um consolo para quem nunca teve coragem ou capacidade de estudar filosofia para valer. E é preciso que a gente entenda muito bem, porque eu não me fio, não me importa quem esteja no poder, qual partido, se é A, B ou C, a minha confiança continua firmada no meu Deus. Amém? Há pessoas que depositam sua confiança em promessas de homens. Ah não, o fulano prometeu, e esse ano minha vida vai deslanchar, porque o fulano prometeu que vai me ajudar. E se o cara falha, as pessoas pensam às vezes que, não, Deus levantou essa pessoa para me ajudar. E se a pessoa falhar? Você acha que Deus olha lá de cima e fala assim, ih, rapaz, falhou. E agora, o que eu faço? Cadê os anjos aí? Alguém tem algum conselho para me dar? Gabriel, Miguel, vocês que estão aqui há mais tempo, e aí, me fala aí, o que eu faço? Porque o fulano lá, que ia ajudar o meu filho, falhou. Você acha que Deus depende somente daquela pessoa, que se aquela falhou, Deus não pode levantar uma outra, ou uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta, e se todo mundo falhar, Deus produziu um milagre sobrenatural, e as coisas acontecerem para você, independente da ajuda de homens? Mas há pessoas que colocam suas promessas, a sua confiança em promessas de homens. E a Bíblia diz isso, não é? Maldito o homem que confia no homem. Eu quando olhava esse versículo pelas primeiras vezes, eu pensava, maldito o homem que confia no homem. Não posso confiar em ninguém. Tem que confiar só em Deus. Mas peraí, eu minimamente tenho que confiar em alguém. Não posso viver desconfiando de todo mundo. Depois eu pensei assim, não deve ser maldito o homem que confia em outro homem, mas deve ser o homem que confia no homem. Eu não posso confiar nem em mim mesmo. Mas eu tenho que ter um grau de autoconfiança, um grau mínimo de autoconfiança. E aí eu fui entender, depois que eu comecei a estudar hebraico, eu fui entender que no hebraico, no original, existem duas palavras diferentes ali que são traduzidas como homem. No original o versículo diz, maldito o Giber, que confia no Adão. Giber, no hebraico, significa aquele que foi chamado para ser um campeão. E Adão é o nome de Adão, que significa o homem natural, caído. Maldito é aquele que foi chamado por Deus para ser um campeão, que deposita a sua confiança no homem natural caído, que não tem poder algum como Deus tem. Amém? A nossa confiança está nele, acima dos homens. Amém, gente? Nada disso pode realizar aquilo que só o nosso Deus pode. O que é um ídolo? Os cristãos falam tanto sobre idolatria, mas o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa ou qualquer pessoa a quem você atribua uma capacidade de fazer por você alguma coisa que, na verdade, só Deus poderia fazer. Isso é um ídolo. Então, a minha confiança não está no dinheiro, a minha confiança não está na política, a minha confiança não está em homens, a minha esperança está em Deus. Amém? E é um convite que a Bíblia faz para que a gente cultive elpis, essa expectativa alegre de coisas boas. Por quê? Porque Deus prometeu e Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Salmo 20, eu convido você a ler esse salmo quando você chegar em casa hoje, mais tarde, amanhã, comemoração do Natal, de repente até você lê em voz alta para a sua família, o salmo de número 20, que diz o seguinte, é uma oração, o salmo 20 é uma oração, e ele diz assim, o Senhor te responda no dia da tribulação. Quando você vai à epístola de Tiago, Tiago diz que Deus ouve e responde à oração do justo. Se você for justificado em Cristo, por Cristo, Deus ouve a sua oração, e não somente Ele ouve, Ele responde a sua oração. Amém? Deus te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, ou seja, aquilo que o seu coração almeja, e realize todos os teus desígnios, ou seja, que Deus realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, ou seja, hastearemos bandeiras de vitória. Qual é a diferença, pastor, entre uma bandeira e um pendão? Bandeira é aquele pano que você coloca num mastro, o pendão é aquela bandeira que você pendura numa sacada.
Já viu aquelas bandeiras penduradas na sacada? Aquilo é um pendão. No nome do Senhor, para celebrar a tua vitória, nós vamos hastear bandeiras. Vamos pendurar pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Ou seja, que o Senhor satisfaça a todos os teus desejos. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem aqui é ungido por Deus? Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, uns depositam as suas esperanças em carros, outros em cavalos. Nós, porém, diga isso em voz alta, nós, porém, vai para a pessoa que está do seu lado, está falando de mim e de você. Nós, porém, nós nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor e daremos a Ele glória. Eles, aqueles que confiam em carros e em cavalos, eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. E na NVI diz assim, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia! Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, quando você clamar, Deus tem resposta para você. Você pode confiar no nosso Deus, você pode confiar no Senhor, porque Ele tem promessa para a sua vida e Ele responde. Você pode cultivar elpis, esperança, uma expectativa alegre de coisas boas. Por quê? Porque Deus prometeu e Deus é fiel. Amém? Deixa eu te perguntar o seguinte, onde é que está a verdadeira fonte de socorro na hora da angústia? Aonde está a fonte de vida abundante? A fonte de sucesso, de cura, de libertação, de paz, de alegria? De onde é que vem a força na hora em que nós nos sentimos fracos? De onde vem a capacidade de permanecer firme quando tudo em nós parece vacilar? De onde vem a coragem na hora em que o medo quer prevalecer? Eu só tenho uma resposta para todas essas perguntas. Eu só encontro resposta em Jesus. Eu não consigo encontrar resposta para essas coisas em qualquer outra coisa. Ah, pastor, mas o que eu confio é na ciência. Aquilo que a ciência pode comprovar. É mesmo? Engraçado que aquilo que as pessoas mais confiam, que são as respostas da ciência, mudam e se alteram. Você sabe que, por exemplo, a ciência andou dizendo há muito tempo que você não pode, não deve de jeito nenhum comer bacon. O bacon foi para a cadeia. Ficou preso durante muitos anos. Aí alguém, há pouco tempo, assinou um habeas corpus por bacon. Disseram, olha, o problema do bacon não é nada disso, você só não pode comer demais por causa das calorias. Mas o bacon em si está liberado. Está liberado, mas a ciência dizia que não pode. A mesma ciência que dizia que o bacon mata, agora diz que o bacon dá vida abundante. Durante anos, o ovo esteve na prisão. Não coma ovo, porque o ovo é morte. Agora, a mesma ciência que dizia que o ovo mata, diz que o ovo é um dos alimentos mais completos e importantes que existem, e você, todo ser humano, devia comer pelo menos um ovo todo dia. A mesma ciência que dizia que você não deve jamais, em hipótese alguma, beber leite integral, só leite semi-desnatado ou desnatado. E eu passei anos da minha vida só tomando leite semi-desnatado. A minha mulher, que é xiita, só tomava desnatado. E ela bebia leite desnatado, reclamando, esse leite não tem gosto de nada, isso é uma água. Eu dizia, não, o que importa é a proteína, pode tomar e tal. Ela fazia careta e bebia. De repente saiu no American Journal of Medicine, em Chicago, USA, um artigo médico dizendo que o leite integral saiu da cadeia, está liberado. Rapaz, eu estou fugindo de pessoas que estão atrás de mim. Você falou, eu passei ano bebendo esse leite sem graça. Agora querem me matar, eu estou me escondendo pelos cantos. Porque está liberado o leite integral. Está liberado, pode beber. E durante anos, você e eu passamos fritando ovo, passando no pão margarina.
O que a ciência diz agora? Que margarina praticamente é plástico. E que aquilo é um veneno para você. E o que faz bem? É a manteiga. Que passou também anos na prisão, inocente, coitado, eu estou presa, mas eu sou inocente. Agora chegaram à conclusão das provas, libera a manteiga, porque ela é inocente. Durante anos, a gente ouviu os psicólogos dizendo, não pode dizer não para a criança, vai criar um adulto reprimido. De repente, os mesmos psicólogos disseram assim, isso aí deu errado, porque agora as crianças se tornaram os ditadores dentro de casa, são eles que mandam, porque não ouviram não. E agora, quer dizer, eu fui criado e educado na época que não podia dizer não para as crianças, mas a minha mãe, que não acreditava na ciência, dizia não direto. E nem saber. Eu não sei quem aqui foi educado na base do não. Eu fui educado na base do não. Quem mais? Pois é, amém. Crescemos adultos responsáveis. Crescemos e nos tornamos adultos responsáveis. Mas teve muita gente que foi criada só na base do sim. E agora chegaram à conclusão. Estava errado, tem que dizer não. Oh, meu Deus do céu. Mas foi a ciência. Vocês só confiam na ciência? Pois é, mas a ciência, até mesmo a ciência muda. Por quê? Porque as maneiras de pesquisar, até mesmo os aparelhos que fazem pesquisas biomédicas e tal, evoluíram, melhoraram e se chegam a conclusões diferentes. Mas a palavra do nosso Deus, ela não se altera jamais. Nela você pode firmar os seus pés porque ela é como uma rocha, que não se altera, não se abala jamais. Amém, gente? Somente em Jesus nós encontramos os genuínos valores da vida enraizados na eternidade. Em um Deus que nos enche de propósito, de esperança, de fé e de amor. Amém? Sempre nós vamos ter que escolher. Sempre. Isso vai ser constante. Talvez eu possa dizer para você até mesmo que é diário. A gente precisa escolher entre viver uma vida especial, pela fé, baseada no que o Espírito de Deus nos diz, ou viver uma vida miserável, baseado naquilo que se ouve, naquilo que se vê. Você sabe que quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas vão usando as palavras de uma forma diferente daquilo que originalmente a palavra descrevia. Isso aí é a coisa mais comum, as palavras vão perdendo o sentido e o valor. E as pessoas vão usando as palavras de um modo assim muito banal, e elas já não significam o que na realidade elas significavam. E há uma palavra que o mestre em fazer isso, em usar as palavras com um sentido diferente do seu sentido real e original, o mestre em fazer isso é o diabo. E há uma palavra que ele usa de forma assim, que é a palavra realidade. Você tem que ter um cuidado danado com essa palavra. Porque você diz que pela fé, isso ou aquilo está acontecendo. Pela fé você está curado. Pela fé você é próspero. Pela fé você tem uma família abençoada. Aí o diabo usa pessoas para dizer para você assim, rapaz, olhe para a realidade. Olhe para a realidade. Aí você fala, rapaz, foi bom você me alertar. Eu estava meio iludido com esses cultos triunfalistas aí do pastor Fragalho. Agora eu peguei aqui o extrato bancário e estou vendo a realidade. Aqui na realidade está dizendo que eu estou devendo a Deus e o mundo. Que eu estou no vermelho. Realmente, foi bom você chamar a minha atenção. Eu já estava indo por essa enxurrada aí do triunfalismo. Foi bom você chamar a minha atenção, porque ainda ontem eu fui no laboratório pegar o resultado dos exames, e olha só, eu vi aqui pelos exames que eu estou podre. Na verdade, eu estou podre. Eu já apodreci e não estou sabendo. Foi bom você chamar a minha atenção, porque olha só a realidade. Lá na igreja, estou curado, mas olha a realidade aqui, ó. Eu estou podre por dentro. E foi bom você chamar a minha atenção, porque lá na igreja eu estava declarando que a minha família é uma bênção. Que eu estou crendo no Senhor Jesus, então vai ser salvo toda a minha casa. Mas agora você chamou a minha atenção para a realidade, e na realidade eu estou vendo que realmente, eu costumo bater na minha esposa, mas a minha esposa me bate de volta, porque ela é forte. Ela não é mole, não. Então, a gente está batendo um no outro, nós dois batemos nas crianças, as crianças batem no cachorro, o cachorro morde o papagaio só grita por socorro, porque ele não tem, mas para quem, não tem ninguém abaixo dele. Foi bom você chamar a minha atenção para a realidade, que agora eu estou enxergando a realidade. Mas, entenda o seguinte, o diabo, ele quer exatamente chamar a sua atenção para essa realidade com R minúsculo, que é a realidade que se vê.
quando Deus quer chamar sua atenção para uma realidade com R maiúsculo, que é a realidade que não se vê. Até onde eu entenda e saiba, a Bíblia diz que o Deus invisível disse: haja luz, haja terra. E o visível veio a existir a partir do invisível. Hã? Quem já ouviu falar de um profeta chamado Eliseu? Cara, Eliseu é um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento. Ele está na categoria de Isaías, Elias, Jeremias, que são os profetas maiores. Eliseu está incluído dentro dessa galera, dessa turma. Ele, dentro da cultura judaica, é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Eliseu foi discípulo de Elias. Do que consistiu o discipulado de Eliseu? Ele andou do lado de Isaías durante um tempão para aprender com Elias, para aprender com Elias a enxergar o invisível. Quando chega no final da carreira de Elias, Elias discernindo já que estava chegando o final do tempo dele aqui nessa terra, ele chama Eliseu e fala: Eliseu, olha só, eu já estou percebendo, Deus já me revelou, já me mostrou que o meu tempo aqui nessa terra está chegando ao fim e eu vou ser levado por Deus. O que você quer como herança? E aí Eliseu: Elias, eu quero porção dobrada da unção que está sobre você. Aí Elias diz para Eliseu o seguinte: olha só, se você, quando Deus vier me buscar, se você conseguir enxergar o invisível, aquilo que ninguém mais vai conseguir ver, porque virão carruagens de fogo com anjos para me buscar. Se você conseguir enxergar isso, que ninguém mais vai ver, é sinal de que Deus vai derramar sobre você porção dobrada. E quando vieram as carruagens de fogo com anjos para buscar Elias, Eliseu viu. O que ele viu? A realidade que ninguém mais conseguia enxergar. Esse cara que foi treinado por Elias para enxergar o invisível, tempos depois, tinha também um discípulo, um cara chamado Geazi. E aí um dia, está Eliseu na sua tenda, junto com Geazi. Geazi acordou primeiro, saiu da tenda, foi dar aquela espreguiçada. A tenda deles estava montada no alto de um monte, que dava para ver por fora dos muros da cidade. Geazi acordou, quando ele sai da tenda, que ele vai dar aquela espreguiçada, ele olhou e do lado de fora, o exército sírio estava se acampando para invadir a cidade e passar o rodo. Ele volta correndo para dentro da tenda, acorda Eliseu: meu senhor, estamos fritos, estamos ferrados. O que houve, Geazi? O exército sírio se acampou do lado de fora, eles estão só esperando o sol chegar para ficar mais alto, para ficar o dia mais claro, para invadir e passar o rodo. Nós estamos fritos. Eliseu nem esquentou a cabeça. Eliseu sabe de nada, inocente. Senhor, abre os olhos desse cara para que ele possa enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Volta lá fora, Geazi. Ele volta, e quando ele volta, ele toma um susto maior do que o primeiro susto que ele tomou. Ele olha e uau, que ele vê que do lado de trás, atrás do exército sírio, que estavam por detrás das muralhas, atrás do exército sírio, tinha milhares e milhares e milhares de carros de fogo com anjos prontos para defender a cidade. Caramba, ele precisou ter os seus olhos abertos para enxergar o invisível e a realidade maior, que era a realidade que não se podia ver. O diabo é especialista em chamar a sua atenção para a realidade com R minúsculo, que se vê. Para quê? Para gerar em você sentimentos de insegurança, de incredulidade, de dúvida, para que você seja esvaziado de elpis. E você fique olhando para aquela realidade que o mundo pensa ser a única realidade existente, a realidade que se vê. Mas o nosso Deus, Ele baseia a sua promessa numa realidade que você não consegue ver, mas que você precisa crer. Amém? Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus. Agora olha só o que Isaías diz a respeito do menino que viria, Jesus. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Presta sua atenção nisso. O governo está sobre os seus ombros. A autoridade, toda a autoridade para governar, está sobre os seus ombros. Você pode repetir isso? O governo está sobre os ombros de Jesus. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Em algumas versões, depois de maravilhoso, se coloca uma vírgula, como se fossem dois títulos separados. Maravilhoso, conselheiro,
Em algumas outras, está tudo junto como se fosse um só. Maravilhoso conselheiro, porque no hebraico não tem vírgula, não tem ponto. Então, alguns acham que era maravilhoso conselheiro, outros acham que são 2 títulos, maravilhoso, conselheiro, não importa. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses títulos aqui pertencem a Jesus. Amém? Agora, olha só, quando o anjo apareceu para Zacarias, para predizer o nascimento de João Batista, a primeira frase que aquele anjo disse foi: Zacarias, não temas, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar o milagre da concepção de Jesus, ele também disse para ela: Maria, não temas, não tenha medo, porque você achou graça, favor diante de Deus. Quando Jesus nasceu, um anjo apareceu aos pastores que estavam no campo, nas proximidades de Belém, para lhes anunciar a boa nova, e a primeira coisa que o anjo disse para os pastores foi: não temam, não tenham medo, eu tenho boas novas para você, hoje nasceu o Salvador. Essa é a mensagem que transpira por todo o Antigo Testamento, e que é deixada e declarada para nós no Novo Testamento. Não tema, não tema. No que se baseia o temor? No que se baseia o estresse, a preocupação, o medo? Se baseia em coisas que a gente vê, em circunstâncias que a gente vê. E a mensagem que é deixada para nós pelo Evangelho, e que já vem transpirando no Antigo Testamento, é: não tema. Essa não é uma mensagem de um homem para outro homem, essa é uma mensagem do céu para nós. Essa é uma palavra de Deus para nós: não tema, não tema, não tema, não tema. E por que Deus insiste nessa pegada, de vez após vez, ao longo de toda a história, insistir em não tema, não tema, não tema, não tenha medo, não tema? Por que Deus insiste tanto nisso? Porque o temor nos esvazia da esperança. O temor esvazia o nosso coração de Elpis. O temor tira de nós essa esperança, essa expectativa boa, essa expectativa alegre de coisas boas. No Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo, e esse foi um ato de alta traição cometido por Adão. E ali o próprio Deus sacrificou animais, derramando o sangue desses animais no lugar de Adão e Eva. O salário do pecado é a morte. Mas Deus não queria matar Adão e Eva, então Deus sacrificou animais no lugar. E de Adão, desde Adão até Jesus, o apóstolo Paulo revela para nós que de Adão até Jesus, Deus não puniu os pecados anteriormente cometidos por amor ao homem. Por causa da sua graça e da sua misericórdia, Ele deixou sem punição os pecados anteriormente cometidos, e quando Jesus se manifesta na cruz, Ele derrama toda a ira, toda a punição para todos os pecados cometidos de Adão até o futuro do fim da humanidade. Ele lança sobre Jesus. Ele pune os pecados todos em Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas Deus não puniu ninguém com a morte, mas puniu Jesus no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar para que nós tenhamos vida e vida em abundante. Quando a lei foi dada, essa lei conscientizava o homem de forma veemente da sua condição de pecador, mas oferecia um paliativo: o sacrifício de animais. Sacrifica um animal e o problema está resolvido, pelo menos temporariamente. Mas durante 30 anos da sua vida, Jesus foi ao templo em Jerusalém, na época da Páscoa, que era uma atitude obrigatória para todo judeu. Na época da Páscoa, ir a Jerusalém, ir ao templo, prestar sacrifícios. Durante 30 anos Jesus fez isso. E durante 30 anos, a cada ano que passava, Jesus sabia: está chegando o meu tempo, está chegando a minha hora, em que não mais esses cordeiros serão sacrificados, mas eu serei sacrificado como o cordeiro definitivo. Nós contamos o tempo de forma progressiva. Jesus contava de forma regressiva. Nós olhamos: caramba, mais um ano, mais um tempo, mais um Natal. E Jesus: menos um ano, está chegando o dia, está chegando a hora da cruz. Menos um ano, mais próximo da cruz. Jesus contava de tempo de forma regressiva. E esse texto de Isaías que nós vimos, deu a Jesus vários títulos, como por exemplo, maravilhoso. Jesus é chamado por Isaías de maravilhoso. Como é que é maravilhoso em hebraico?
É fácil, porque está escrito aqui, é só ler. Sabe como é que é maravilhoso em hebraico? Pelé. Sabe que eu assisti uma vez um documentário, perguntando para o Pelé, de onde vem esse seu apelido? Ele falou, não sei. Eu, quando era criança, jogando bola lá na várzea, nos campos de rua, alguém chamou esse nome aí, Pelé, e colou, ficou. E Pelé, que é maravilhoso, maravilhoso significa capacitado para fazer milagres e maravilhas. Provavelmente foi algum judeu que olhou para Pelé, olhou para o Edson Arantes jogando bola, falou, esse menino vai longe, isso aí é Pelé, é maravilhoso. E não é que o danado fez maravilhas e milagres com a bola nos pés, cara? Alguém profetizou sobre o cara, isso aí é Pelé, é maravilhoso. O camarada vai fazer milagre com a bola no pé. E não é que ele fez mesmo? Mas, na verdade, o Pelé, para valer, não é o Edson Arantes. O Pelé, para valer, é Jesus. Ele é um maravilhoso, capacitado para fazer milagres e maravilhas. Ele também foi chamado de conselheiro. Quando você não sabe o que fazer, ele sabe. Por isso o apóstolo Paulo diz que todos os crentes genuínos têm que ser guiados pelo Espírito de Deus, porque quando a gente não sabe o que fazer, ele sabe. Ele também recebeu o título de Deus forte, El Giber. El Giber, Giber é o nome que aparece no versículo. Eu já citei aqui agora nesse culto, né? Maldito o homem que confia no homem. Maldito o Giber, que foi chamado para ser um campeão, que confia no Adão, o homem natural, caído, sem poder algum. Deus é o nosso El Giber, o Deus que é o nosso campeão, o Deus forte. É Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Pai da eternidade significa aquele que comanda e gerencia a vida eterna, que nos concede a vida eterna e abundante. Amém? Ele é o nosso Sar Shalom. Sar Shalom, o príncipe da paz. Não uma paz qualquer, a paz sobrenatural que excede a todo entendimento. Jesus disse isso, não é? Eu deixo a vocês a minha paz eu dou para vocês, não como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo é temporária, mas a paz de Cristo, Shalom, é uma paz sobrenatural. Amém? E ele é o príncipe, ele é o gerente, ele é o dono, ele é o comandante da paz. Dessa paz Shalom, dessa paz sobrenatural. Mas quando o anjo anunciou aos pastores no campo o nascimento de Jesus, ele não usou nenhum desses títulos, que legitimamente pertencem a Jesus. Mas o anjo não apareceu aos pastores e disse, eis que hoje nasceu, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Não. Ele deu 3 títulos novos para Jesus. Olha só o que ele diz. Ele disse, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador significa aquele que é o único que nos salva. É o único que nos salva. Sabe que isso é peculiar ao cristianismo. Nenhuma outra religião fala de salvação eterna. Nenhuma outra. Mas Jesus nos garantiu a vida eterna. Ele é o Salvador. E Jesus, ele estabelece algo exclusivista. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você sabe que algumas pessoas no mundo classificam Jesus, não, Jesus não é Deus. Mas ele foi um bom mestre de princípios morais muito legais. Você pode classificar Jesus como qualquer coisa, menos como um bom mestre de princípios morais. Porque olha só, quem diz as coisas que Jesus disse, só tem 2 opções. Ou é Deus encarnado falando para nós, ou é um louco endemoniado. Para você ter uma ideia mais concreta, imagina que eu chegasse para você e começasse dizendo assim para você, olha só, é muito legal que você mantenha uma vida íntegra, e você seja honesto, não roube, faça o bem ao próximo. São princípios morais muito legais? São? Mas aí eu dissesse para você assim, eu estou dizendo isso para você porque eu sou Deus. Você vai me classificar como um bom mestre de ensinos morais ou como um doido varrido? Por isso não tem como você classificar Jesus como um bom mestre de princípios morais, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu e o Pai somos um, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Quem diz isso, ou é Deus, ou é um louco varrido. São as 2 únicas opções que a gente tem para classificar Jesus. Não sobra mais nada. Ele é o Cristo, e a palavra Cristo significa ungido, mas também significa alguém que é capacitado para todas as suas tarefas e para ser uma grande bênção para todos aqueles que nele creem.
Ele é o Cristo, ele é um ungido, ele foi capacitado por Deus para cumprir todas as suas tarefas, para viver, para sofrer por nós, para ir à cruz, morrer por nós e ressuscitar. Ele foi capacitado para isso. E ele é o Senhor, aquele que reina e que nos fez assentar com ele em lugares celestiais. O reino, o governo está sobre os seus ombros. Amém? O reino, o governo está sobre os seus ombros. Agora ouça, o medo constante, o estresse contínuo, as preocupações incessantes, é isso aí que vai te matar pouco a pouco. Isso aqui é a fórmula da morte lenta. Ainda que você diga para mim, pastor, olha, eu me exercito, eu só como alface, que é para evitar gordura e tal. Você a qualquer momento, se você está debaixo de estresse contínuo, de uma preocupação constante, incessante, se você vive com medo, assustado, temeroso, você mais cedo ou mais tarde vai ter uma das duas coisas que mais matam no Brasil. Quais são as duas enfermidades, quais são as duas doenças que mais matam estatisticamente no Brasil? São piripaque e troço. O cara está bem. Aí você comenta, rapaz, tu já soube do fulano? O que houve? Morreu. Ué, mas o cara é praticamente um atleta, o que houve? Teve um piripaque. Estava bem, mas teve um piripaque. Ou então, o cara estava andando e teve um troço. Pumba, caiu fulminado. Se você pode se alimentar com a melhor alimentação do mundo, não comer bacon, não comer ovo, não comer manteiga, não tomar leite, nada. Só na alface. Mas se você vive debaixo de pressão emocional, debaixo de estresse, preocupação incessante, isso é o que vai te matar. Presta atenção nisso. É isso que vai te matar. É isso que vai aos poucos minar a sua saúde, o seu organismo e vai te levar para o caixão antes da hora. É isso que vai fazer com que você vá para a vida eterna, para ver Jesus face a face, antes da hora. Sabe, Jesus entregou a sua vida na cruz por nós, e a primeira mensagem que Ele quer que você ouça dos lábios dEle é: não tema. Não tema. Não tema. O diabo vai querer chamar sua atenção constantemente para aquilo que se vê. Olhe para a sua situação, olhe para as circunstâncias, olhe para esse problema, olhe para aquele problema, olhe para a falta de dinheiro, olhe para isso, olhe para aquilo, e você começa a se estressar, se preocupar, e você começa a andar em ansiedade, preocupação. Daqui a pouco, quando você vai ver, está trancado dentro de casa, não consegue nem sair para trabalhar porque está com síndrome do pânico. Embora você esteja comendo sua alface. Pastor, não estou comendo só alface. É alface e alfafa. Alface e alfafa. Alface e alfafa. Alface, alfafa. Alface, alface. Mas você vai morrer. Porque você é debaixo dessa pressão. Não tema. Sabe, deixa eu ler para você de novo essa passagem de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus. Olha só. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Belém, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Em algumas versões fala paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, mas a tradução literal é paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: Deus já me concedeu a plenitude do seu favor. Aleluia, aleluia. O lugar, onde é que Jesus nasceu? Jesus nasceu numa hospedaria nas proximidades de Belém. É o que o relato bíblico nos conta. Essa hospedaria, ele nasceu nesse lugar, mas não foi na hospedaria. Ele nasceu no estábulo da hospedaria. Porque a Bíblia diz que não havia lugar na hospedaria, não havia lugar para José, Maria e, consequentemente, para Jesus. Então eles tiveram que aproveitar o espaço no estábulo, porque já estava na hora, a criança estava nascendo, não tinha para onde correr, tinha que ficar ali. E hoje,
a gente sabe, por causa das escavações arqueológicas, que muitas dessas hospedarias, elas não construíam ao lado um estábulo. Está aqui a casa e do lado se fazia um grande galpão para abrigar os animais. Às vezes, essas hospedarias eram construídas em cima de uma caverna. E a caverna servia como estábulo. Era uma escavação na pedra que servia como estábulo. Foi ali dentro dessa gruta, dentro dessa caverna, dentro dessa escavação na pedra, que Jesus nasceu. Em meio aos animais, porque não havia vaga para ele dentro da hospedaria. Agora, essa hospedaria, na Bíblia, você consegue traçar, você consegue perseguir essa hospedaria até Boaz, que era bisavô de Davi. Quem foi Boaz? Boaz era um sujeito de Belém, extremamente rico, o homem mais rico da sua geração, da sua época, que casou com uma moabita chamada Ruth. Ruth, que era parte do povo moabita, que era um povo amaldiçoado por Deus, ela se converte ao judaísmo, ela se casa com Boaz, e esse casal gerou um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé, que teve um filho chamado Davi. Então, Boaz era bisavô de Davi. Davi, depois que ele já se havia tornado rei, ele passou um perrengue danado, sendo perseguido por Saul. Mas quando a perseguição terminou, Saul morreu, e ele agora foi reconhecido como o rei de Israel, ele resolveu abençoar as pessoas que o haviam abençoado durante o tempo da perseguição. E um desses homens que o haviam abençoado era um homem chamado Barzilai. E Barzilai, a Bíblia relata para nós que era um homem muito rico e que sustentou Davi durante um período de tempo quando ele estava fugindo de Saul. Aí, agora Davi, rei, está indo para Jerusalém com uma comitiva, e nessa comitiva está Barzilai. Davi resolve abençoar todos aqueles que o haviam abençoado durante o tempo da perseguição. E ele se vira para Barzilai e diz: Barzilai, eu tenho uma casa, eu vou te dar essa casa de presente, pode ficar para você. E aí Barzilai diz o seguinte: Davi, olha só, em primeiro lugar, eu sou um cara já muito rico, e eu não preciso desse presente. Não vai fazer diferença para a minha vida. Além do mais, eu já estou com 80 anos. Então, eu não vou nem acompanhar você até Jerusalém, porque o que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. Então, eu vou te pedir o seguinte: em vez de você dar essa casa de presente para mim, dá ela para o meu filho, Quimã, porque ele ainda é jovem, ele ainda tem muito tempo de vida. Então, dá para ele. Eu vou voltar, o que eu quero agora é desfrutar da minha aposentadoria, ficar sossegado no meu canto, e você, o meu filho, vai te acompanhar. Ele vai ser um assessor seu, e você abençoa ele com esse presente que você queria dar para mim, dê para o meu filho Quimã. E aí, quando você vai agora ao livro de Jeremias, no capítulo 41, versículo 17, fala sobre um lugar na região de Belém, chamado Gerut Quimã. Gerut significa hospedaria, casa de. A hospedaria ou a casa de Quimã. Quimã, que era filho de um homem muito rico e também tinha posses, não precisando de morar naquela casa, fez daquela casa uma hospedaria. É uma dica de que Jesus, na verdade, nasceu exatamente nesse lugar. Ou seja, Jesus, quando chegou nessa hospedaria, quando Maria chegou nessa hospedaria, ela chegou na casa de um antepassado seu. Porque Maria, assim como José, eram descendentes da família de Davi. Eles chegam num lugar, e naquela casa, que pertencia a Boaz, que foi deixada para Davi, agora não havia espaço para Maria, para José, não havia espaço para Jesus. E ele se viu obrigado a ir para a caverna, para nascer na caverna. Você sabe que esse é um problema que acontece com a gente? Esse é um problema que acontece conosco. Jesus, hoje a casa de Jesus não é em Gerut Quimã. A casa de Jesus hoje é o nosso coração. Hã? Mas o que a gente faz? Jesus vai para a caverna porque eu estou cheio de ansiedade. Jesus vai para a caverna porque eu estou cheio de preocupação. Jesus vai para a caverna porque eu estou aqui num estresse danado. E aí você tira Jesus, bota ele na caverna e abriga no seu coração a ansiedade, a preocupação, o estresse. Olha só o que a gente acaba fazendo. Não sei se já aconteceu com você, mas talvez aqui algum dos jovens, pessoal da Vibe, já tenha passado por isso. Você recebe na sua casa, o seu pai, sua mãe recebe na sua casa uma pessoa que veio de fora. E aí, quem é que vai dormir na sala? É você! Aí aquele convidado vai dormir no seu quarto.
Você é convidado miserento, veio dormir no meu quarto, eu tenho que ficar na sala. Você foi expulso do seu quarto para o convidado ficar no lugar de honra. E a gente faz isso com Jesus. A gente bota Jesus na caverna e abriga na habitação que pertence a Ele. A gente abriga o estresse, a preocupação, a ansiedade. E é exatamente o estresse, a preocupação e a ansiedade que vão matar você lentamente. Você está abrigando no seu coração o inimigo que vai te matar. Quando você deveria expulsar, porque o apóstolo Pedro diz isso, né? Depositando sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a sua preocupação, o seu estresse. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Levante uma das suas mãos e diga isso: Deus tem cuidado de mim. Eu estou nos cuidados de Deus. Os olhos dele estão sobre mim. Eu dou a Jesus, no meu coração, o lugar de honra que Ele merece, e eu deposito aos pés da cruz. Eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, toda a preocupação, todo o estresse. Amém? O lugar de honra no seu coração pertence a Jesus. Jesus nasceu num estábulo e foi colocado numa manjedoura para que você pudesse nascer de novo num reino que jamais terá fim. Veja isso, olha a troca. Jesus foi o nosso substituto. Ele nasceu num lugar humilde e humilhante para que você e eu possamos nascer de novo num reino que não tem fim jamais. Sabe, ele nasceu impedido de entrar na casa dos seus antepassados para que você possa entrar na casa do seu Pai Celestial, não como convidado ou como hóspede, mas como um filho legítimo e amado. Amém? Ele foi colocado numa manjedoura para que você possa se alimentar do pão da vida. Ele foi envolto em panos para que você possa ser envolto no amor do Pai. Ele se substituiu. Hoje, a justiça de Deus está ao seu lado e não contra você. Você foi coberto com o sangue de Jesus, assim como no Egito o anjo da morte não podia agir contra a casa onde havia a marca do sangue. Você foi coberto, marcado com o sangue de Jesus. O inimigo não tem o direito de vir te assediar para causar dano, porque você foi marcado com a marca do Cordeiro. Aleluia! Você vai ao livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse fala sobre duas marcas, a marca do Cordeiro e a marca da besta. Eu não sei por que os crentes ficam com medo dessa marca da besta. Caramba, se eu já tenho a marca do Cordeiro, a besta que se dane. Eu tenho que focar minha atenção no fato de que eu tenho a marca do Cordeiro e a marca do Cordeiro. Pastor, mas se botarem o chip da besta debaixo da mão ou debaixo da testa, meu irmão, você acha que algum chip tem mais poder do que o sangue de Jesus? Não importa se botar um chip na sua mão, na sua testa ou na sua perna, em algum lugar, não importa. Não interessa se botar no chip, tirar no chip, se o chip está funcionando, se não está funcionando, é da Clara, é da Vivo, não interessa. O que interessa é que você tenha a marca do Cordeiro. Aleluia! E essa é a que prevalece. Essa é quando o anjo da morte, o anjo da destruição vê, ele tem que passar batido, porque ele sabe, esse aí pertence a Jesus. Mas eu não posso botar Jesus na caverna. Eu não posso botar Jesus na caverna por causa de coisas que se veem, por causa de coisas que estão acontecendo no mundo natural, porque o mundo natural foi criado pelo mundo sobrenatural. Eu preciso nessa hora manter firme a minha confissão de fé. Eu preciso manter firme a minha confissão de fé. Sabe, o Deus que prometeu é fiel. Eu não vou abrir mão da minha confissão de fé por uma confissão de incredulidade. Onde é que está Deus? Deus se esqueceu de mim. Isso foi a confissão de Jó, até que ele caiu em si. Caramba, eu estava como um ignorante falando de coisas que eu não entendia, porque eu só te conhecia de ouvir falar. Caramba, não basta conhecer a Jesus de ouvir falar. É preciso conhecer Ele face a face. É preciso conhecer Ele com intimidade, com proximidade. Aleluia! Será que você pode curvar a sua cabeça? Em uma atitude de oração. Eu queria fazer um convite nessa noite. A gente está na véspera da véspera do Natal. E amanhã a gente começa a comemorar o nascimento
do Salvador, o nascimento do Cristo, o nascimento do Senhor. A Bíblia diz para nós que se nós confessarmos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor, se nós crermos no nosso coração que Ele ressuscitou de entre os mortos, e confessarmos com os nossos lábios que Ele é o nosso Senhor, isso produz na nossa vida salvação. Sabe que a religiosidade, ela nos leva por um caminho de amortecimento, de adormecimento. A maioria das pessoas que se dizem cristãs nunca tomaram uma decisão pessoal consciente por Jesus. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas confiam numa tradição de família. Não, porque eu nasci numa família cristã, eu fui educado e fiz catecismo, primeira comunhão, ou eu na igreja evangélica, eu fiz lá também a profissão de fé, mas essa pessoa nunca tomou uma decisão pessoal, consciente, a respeito de Jesus. De olhar para Jesus e reconhecer, não, Jesus não é um mestre de bons princípios morais, Jesus não é um cara bacana, um cara legal, Jesus não é simplesmente um profeta, Jesus não é simplesmente um cara que inventou uma boa filosofia. Não, Ele é Deus, Ele é o Senhor, que veio em forma de carne, que nasceu numa manjedoura, para que eu possa ter direito à vida eterna, que deu a sua vida numa cruz, numa morte humilhante, para que eu tenha vida e vida abundante. É uma consciência nova, que precisa brotar no coração e na mente do ser humano. Mas muitos de nós nunca tomamos uma decisão pessoal, consciente, a respeito de Jesus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Se você está aqui nessa noite e você nunca tomou uma decisão pessoal, consciente por Jesus, eu quero convidar você a fazer isso hoje. Se você se sentir à vontade para isso, se você sente no seu coração um impulso para fazer isso, eu quero convidar você para tomar essa decisão por Jesus. É a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Sabe, um dia eu tive que fazer essa escolha. Um dia eu parei para refletir a respeito disso e fiz essa escolha. Nunca eu me arrependi de ter feito essa escolha. E eu conheço gente boa, gente da minha família, que nunca tomou essa decisão pessoal. Nunca tomou essa decisão. Eu pergunto, mas vem cá, você já tomou essa decisão pessoal por Jesus? Não precisa. Claro que precisa. O apóstolo Paulo diz para nós lá na Epístola aos Romanos, que se você crer no seu coração que Ele existiu, que Ele nasceu, Ele viveu, Ele realizou milagres, Ele morreu numa cruz, mas agora você crê que Ele ressuscitou, e você confessar com seus lábios essa crença, você será salvo. Não há na minha cabeça sombra de dúvida a respeito da minha salvação. Por quê? Porque eu confessei isso, eu creio nisso. Se você nunca tomou essa decisão individual, pessoal, inteligente, uma decisão que vem da sua inteligência, uma decisão que vem de um esclarecimento pessoal, não simplesmente de sentimentos, mas uma decisão pessoal, consciente, e você quer fazer isso hoje, não importa se você vem de igreja evangélica, católica, se você fala da religião A, B ou C, religião não salva, religião só causa confusão, só Jesus salva. E você quer tomar essa decisão por Jesus como seu Senhor hoje, eu vou convidar você a levantar uma das suas mãos e eu quero orar junto com você e orar por você. Amém. Deus abençoe. Amém, 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 amém. Deus abençoe, amém. Se você quer tomar essa decisão, aproveite isso. Eu quero ensinar, amém, Deus abençoe. Sabe, essa é a decisão mais crucial que alguém pode tomar na vida. É mais crucial de que com quem eu vou casar, que profissão eu vou seguir, porque tudo isso tem tempo e prazo de validade, mas a vida eterna é para sempre. E Jesus te oferece a vida eterna. Ele não pede de você absolutamente nada em troca. Ele não pede o seu dinheiro, Ele não pede rituais, ritos, Ele não pede sequer um compromisso seu com igreja alguma. Isso é uma outra decisão que vem depois. É uma decisão de querer crescer, de querer amadurecer espiritualmente, de seguir uma igreja onde há liberdade, onde há alegria, onde não há legalismo, onde não há imposições. É uma decisão secundária. Mas a primeira decisão, Jesus. Há mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Amém? Você que levantou a sua mão,
Deixa eu convidar para todos nós da igreja ficarmos de pé.